Desde os tempos mais remotos, aqueles que buscaram compreender os mistérios da vida, perceberam que a força criadora que habita o ser humano é a mesma que sustenta os mundos. Essa força, silenciosa e poderosa, manifesta-se no corpo como energia vital e, quando eu inconsciente, se expressa por meio dos instintos. Quando desperta, porém, se torna a ponte entre o humano e o divino. O celibato consciente e a retenção seminal surgem nesse contexto não como negação da natureza, mas como um pacto sagrado com ela. Não se trata de repressão, culpa ou moralismo, mas de consciência, direção e propósito. O iniciado aprende que toda energia pode ser desperdiçada ou elevada. Aquilo que é derramado sem sentido se perde. Aquilo que é recolhido com intenção se transforma. Ao longo das tradições antigas, essa prática sempre esteve associada aos caminhos do conhecimento. Monges, filósofos, alquimistas e sábios compreenderam que a dissipação constante da energia vital enfraquece a alma, enquanto sua conservação fortalece o eixo interior do ser. O corpo se torna mais estável, a mente mais clara e o espírito mais sensível às realidades sutis. Os benefícios começam a se manifestar de forma quase imperceptível. Um vigor mais silencioso, porém constante. Uma presença mais firme. Um foco que não se dispersa com facilidade. Emoções que deixam de oscilar violentamente. O olhar se aprofunda. O pensamento desacelera. A vontade se fortalece. E pouco a pouco, o indivíduo passa a viver guiado, não por impulsos, mas por discernimento. Esses efeitos não surgem isoladamente. Eles caminham junto com uma transformação de hábitos. Aquele que governa a sua força vital passa a buscar a ordem também no sono, na alimentação, no silêncio, na palavra e nas ações. Surge naturalmente a moderação, o autocontrole, o respeito pelo próprio corpo e a escuta interior. A vida começa a adquirir ritmo, proporção e harmonia. Essa visão encontra eco profundo nos ensinamentos de Pitágoras, para quem o universo inteiro era estruturado por número, medida e proporção. Para os pitagóricos, o ser humano não estava separado do cosmos. Ele era um microcosmo, um reflexo vivo da ordem maior. Viver de forma desequilibrada significava entrar em dissonância com a música das esferas. Dentro dessa tradição, o excesso era visto como uma ruptura da ordem divina. A luxúria desenfreada, em especial, era compreendida como uma força que aprisiona a alma aos níveis mais densos da existência. Não por condenação moral, mas porque ela fragmenta a consciência. O sábio, portanto, buscava a temperança como forma de Allen Hersey, a geometria invisível que sustenta a realidade. Quando a energia sexual é conservada e sublimada, algo sutil acontece. A consciência começa a se expandir para além do imediato. O indivíduo se torna mais sensível às leis naturais, aos ciclos, aos símbolos e aos padrões ocultos da vida. A natureza deixa de ser apenas cenário e passa a ser mestra. O vento, o silêncio, o céu noturno e o ritmo do próprio corpo tornam-se portais de compreensão. Esse caminho de sabedoria também ressoa nos ensinamentos atribuídos a Rei Salomão, símbolo arquetípico do discernimento. Em seus provérbios, a luxúria aparece não apenas como um vício, mas como uma força que obscurece o juízo e desvia o coração. Já o domínio dos desejos é apresentado como proteção da alma e fundamento da verdadeira inteligência. O afastamento consciente dos excessos não empobrece a vida. Pelo contrário, ele a refina. Quando os sentidos deixam de comandar, o ser interior assume o leme. A sabedoria nasce do silêncio. Entre os impulsos, a clareza surge quando o ruído interior se dissipa. O prazer imediato cede espaço a uma alegria mais profunda, estável e duradoura. É nesse ponto que a tradição da alquimia revela seu significado mais elevado. A retenção e o celibato consciente simbolizam a grande obra interior. O chumbo dos instintos brutos é lentamente transmutado no ouro da consciência desperta. Nada é negado. Tudo é transformado. A energia não é destruída, mas elevada de plano. Na linguagem alquímica e gnóstica, a energia sexual é a matéria-prima mais poderosa que o ser humano possui. Quando desperdiçada, ela mantém o indivíduo preso à repetição mecânica da matéria. Quando trabalhada com consciência, ela se converte em luz interior, percepção ampliada e força espiritual. Essa é a verdadeira transmutação. Dentro da abordagem gnóstica, esse processo é essencialmente iniciático. A gnose não propõe regras externas, mas experiência direta. O conhecimento verdadeiro não é aprendido, é lembrado. Ele surge quando a consciência se liberta da identificação exclusiva com o corpo e os desejos. A castidade consciente, nesse contexto, não é um dogma, mas uma chave. O significado gnóstico dessa prática é claro: libertar a centelha divina aprisionada na densidade da matéria, despertar
do sono da mecanicidade. Romper com a repetição inconsciente. Aquele que governa sua energia, governa a si mesmo. E aquele que governa a si mesmo, aproxime-se do real conhecimento. Essa visão se aproxima curiosamente da reflexão de Albert Einstein, que afirmou que a religião do futuro não estaria baseada em dogmas, teologias rígidas ou sistemas de crença fechados, mas em uma espiritualidade cósmica, fundada na experiência direta com a ordem universal, uma espiritualidade compatível com a razão, com a ciência e com o mistério. Essa afirmação revela uma crítica profunda aos limites da teologia tradicional. Sistemas dogmáticos tendem a substituir a experiência viva por crenças impostas. Criam culpa, medo e dependência. Muitos dos conflitos interiores gerados pela teologia simplesmente não existem no gnosticismo, pois a gnose não exige submissão, mas despertar. O gnosticismo não promete salvação futura. Ele oferece libertação presente. Não impõe intermediários, não exige fé cega. Ele convida à investigação interior, ao autoconhecimento e à vivência direta do sagrado. Onde há conhecimento, o medo se dissolve. Onde há consciência, o controle perde força. Nesse sentido, o próprio Cristo aparece nos textos místicos e gnósticos como uma figura profundamente antagonista às estruturas religiosas rígidas. Sua mensagem não se dirigia às instituições, mas ao indivíduo. Ele não falava de obediência externa, mas de transformação interior. O reino, segundo suas palavras, não estava nos templos, mas dentro. Cristo confrontou diretamente o formalismo, a hipocrisia e o poder religioso. Sua presença era libertadora, porque apontava para a gnose viva, para o despertar, para a verdade que não pode ser institucionalizada. Ele não oferecia religião, oferecia caminho. Assim, o celibato consciente, a retenção seminal, a alquimia interior e a gnose convergem silenciosamente para o mesmo ponto. A harmonização do ser humano com as leis mais elevadas da natureza. A restauração da ordem interior. O reencontro entre corpo, mente e espírito. Esse não é um caminho para todos, mas é um caminho para aqueles que sentem o chamado. Para os que percebem que há algo além do ruído, além do consumo, além da repetição. Para os que intuem que a verdadeira liberdade começa no domínio de si. Gratidão profunda por caminhar conosco até aqui. E, se desejar aprofundar ainda mais seu entendimento, adquira o artigo e-book Harmonia no link da descrição e continue expandindo sua consciência. Se você é um iniciado ou iniciada nesse processo de despertar, inscreva-se, curta, compartilhe e siga essa jornada até a etapa 6 da sua jornada. Até breve.